Tive uma crise de urticária logo após comer carne de porco, mas lavo bem a carne, passo vinagre, limão e cozinho bem. Isso aí é uma coisa que muita gente fala. O médico falou que pode ser uma intoxicação alimentar. Não acredito nisso, porque eu limpo bem a carne que comemos. Olha, vamos lá. Primeiro que carne de origem animal, ela precisa de um selo de inspeção federal. A primeira coisa que eu preciso informar isso para vocês, que isso é importante vocês saberem, toda carne, todo produto de origem animal, ele tem um selo do Ministério da Agricultura chamado CIF, que é o Selo de Inspeção Federal. S de sapo, I de igreja, F de faca. Por quê? Porque todo produto de origem animal pode se estragar com facilidade. Existe a possibilidade dele se estragar e produzir bactérias, e essas bactérias, por sua vez, produzirem toxinas. Então, o produto ele precisa ser produzido em lugares que tenham a certificação do Ministério da Agricultura. Muito bem. Se você comprou mesmo assim uma carne que tem a certificação do Ministério da Agricultura, ela precisa ser vendida em locais também que tenham autorização das vigilâncias sanitárias locais. Então, se você por acaso comprou um fornecedor adequado em um local também que conserva ela adequadamente com autorização da vigilância sanitária, então tudo indica que seja uma carne de boa qualidade. Mas, mesmo assim, as carnes podem se estragar. E no que se estragam, você tem uma proliferação de bactérias na carne, e essas bactérias produzem toxinas. Essas toxinas, elas são termorresistentes, ou seja, você pode cozinhar da forma que for, que ela vai conseguir alguma coisa delas ainda permanecer no alimento, e você vai se intoxicar, porque elas são termorresistentes, elas resistem ao calor, resistem à temperatura, e você se intoxica, o seu baço e o seu fígado absorvem e vão eliminando devagarzinho essa substância. Então não adianta você lavá-la bem, até adianta, mas não adianta totalmente você lavá-la bem, você passar limão, vinagre, você cozinhar. Não adianta totalmente se essa carne já veio contaminada para você, porque você pode até matar a bactéria, você pode eliminar a bactéria que está ali, você pode eliminar alguma coisa da toxina, mas boa parte da toxina fica ainda na carne, e você se alimenta dessa carne e você acaba desenvolvendo uma reação colateral à toxina, que pode ser uma urticária, como podem ser outros tipos de sintomas, como diarreia, como náusea, como vômitos, ou seja, sintomas diversos, tá bom? Então, não adianta. O que eu oriento então? Antes de comprar qualquer carne, primeiro veja se tem o selo de inspeção federal. Primeira medida. Segundo, comprar carne em ambientes com autorização da vigilância sanitária local. Se você fizer essas duas medidas, certamente o risco de você desenvolver uma intoxicação alimentar é pequeno. Também não tira totalmente, mas é pequeno, porque a linha de produção demonstra que houve todo um cuidado de conservação e de produção do alimento, tá bom? Então a minha indicação é essas, provavelmente seu médico não está errado, ele está certo, e o que eu oriento é que você justamente procure o seu médico e faça um tratamento adequado para se desintoxicar desse processo, tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, tem um paciente que pergunta específico de um produto aqui chamado Avamis. É um produto muito bom, inclusive, excelente, de qualidade, produzido por um laboratório de excelência no mundo, tá? Estou fazendo uso de Avamis, remédio para nariz, há muito tempo. Estou preocupada do remédio poder fazer mal ao organismo. Isso é verdade? Não, muito difícil. O Avamis, inclusive, ele é indicado em pacientes grávidas, é lógico, sempre com a indicação médica, o médico vendo previamente esse paciente para que possa indicar, mas ele é indicado em pacientes grávidos. Ele é indicado em pacientes de 2 a 6 anos, ou seja, é um remédio muito seguro. O furoato de fluticasona é uma substância extremamente eficaz e que tem uma segurança imensa. É um dos remédios mais seguros da linha deles de spray nasal de corticosteroide. Eu acho que você não deve ficar preocupada não, procura seu médico, conversa com ele, mas é um remédio de excelência, produzido por um laboratório de qualidade, então não vejo nenhum problema não, tá bom? Procura seu médico, conversa, bate um papo com ele. Um abraço, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá. Minha filha, quando pequena, apresentou crise de falta de ar que precisou internar e desde então não melhorou da tosse. Sempre tem crise de falta de ar. O que fazer para melhorar? Então, vamos lá.
Minha filha, quando pequena, apresentou crise de falta de ar que precisou internar. Assim, a criança pequena, ela ainda está com o sistema imunológico em formação. Isso é importante avisar. Inclusive, quando você pede um hemograma de uma criança, você tem um parâmetro no hemograma chamado linfócitos que está aumentado, principalmente na criança pequena. Por quê? Porque é uma tentativa compensatória do organismo compensar a deficiência a outros elementos do sistema imunitário, como anticorpos, como complemento, como atividade celular. Então, ela produz uma quantidade aumentada de linfócitos justamente para compensar isso. Então, uma criança pequena tem muito mais chance de desenvolver infecções do que uma criança maiorzinha ou um adulto. Muito bem. Ela precisou internar, né? Então, provavelmente, ela teve uma crise de broncoespasmo. Essa crise de broncoespasmo pode ter sido causada, às vezes, por um quadro infeccioso, viral, alguma coisa assim. Existe um vírus chamado vírus sincicial respiratório, que ele é o vírus causador da bronquiolite, tá? Então, muitas crianças, nessa idade, devido a essa deficiência natural do sistema imunológico, elas acabam pegando o vírus da bronquiolite. E esse vírus da bronquiolite, ele mexe no sistema imunitário e, consequentemente, faz com que o organismo ele piore do quadro clínico. Porque você vai mexer justamente na balança imunitária de linfócitos. E essa balança imunitária de linfócitos vai fazer com que o linfócito que causa alergia, ou seja, aquele que vem a produzir o anticorpo da classe G, ele aumente, e o linfócito que é responsável pela produção das defesas do nosso organismo, ele diminui. Então, assim, é comum uma criança pequena pegar infecções virais, dentre elas a infecção do vírus sincicial respiratório, que é o causador da bronquiolite, e essa infecção da bronquiolite mexe na regulação do sistema imunitário, fazendo com que o paciente fique mais atópico, mais alérgico, tá? Isso não é incomum. É importante você procurar um médico pediatra para ele fazer a avaliação e ver se essa tosse ela não é oriunda de uma asma alérgica, de um broncoespasmo causado por uma hiperreatividade brônquica, justamente que foi derivado de um quadro de desbalanço do sistema imunológico causado por uma infecção durante a infância. Então é importante falar com o médico pediatra sobre isso, tá? Certamente ele vai passar as medicações corretas para regular isso e fazer com que o organismo ele entre novamente em equilíbrio, tá bom? Coloque o projeto à disposição que você precisar, nossos médicos estão à disposição para avaliá-la e ficamos ao dispor aí para tentar ajudá-la. Mas eu acho que com essas poucas informações, pelo menos eu dei alguma ideia, né, do que acontece com uma criança pequena, tá bom? Muito obrigado aí pela sua pergunta. Vamos lá, para a próxima pergunta. Meu filho tem uma gripe uma após a outra, não tem uma semana que ele fica bem. O que pode ser? Isso é um outro problema também, porque as pessoas confundem gripe, né, com resfriado e com processo alérgico. A gripe ela é causada por um vírus, o vírus influenza. Tá? E o vírus influenza, você não pega toda hora, você pega eventualmente. E ela está acompanhada de dor no corpo, febre, calafrios, prostração, ou seja, é um quadro muito mais grave do que um processo de resfriado ou uma crise de alergia. Tá? Eu não acredito que seu filho esteja pegando uma gripe uma atrás da outra, isso não é possível, tá? Uma gripe em si, mas pode ser que ele tenha um processo alérgico, e esse processo alérgico esteja facilitando justamente a penetração de vírus mais simples, como os vírus do resfriado, mas eu acredito realmente que os sintomas que ele esteja apresentando são sintomas de alergia, que podem até estar complicando com sintomas de infecção, porque o ambiente da mucosa do alérgico, das vias respiratórias, do nariz, da garganta, do pulmão, do alérgico em específico, faz com que os vírus penetrem com mais facilidade. O alérgico ele produz proteínas carreadoras, ou seja, pontes, facilitadores da entrada de vírus. Então, assim, um paciente alérgico ele tem muito mais chance de ficar resfriado, e gripado também, do que um paciente não alérgico. Então, eu acredito que a causa principal disso seja um processo alérgico. Tem que regular isso, tem que iniciar controle de ambiente, vacina se tiver indicação, medicação, tá? E conversar com o seu médico para poder pedir uma orientação mais específica.
tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta e fico à disposição. Qualquer coisa, entre em contato através do nosso chat online, pelo YouTube. Vamos lá, uma pergunta do Facebook. Também estou há 17 anos tomando Alenia ou Forazex. Pode me trazer alguns tipos de doenças. Eu tenho alergia, bronquite asmática e sinusite. Não, você precisa conversar com o seu médico, tá? Para saber se essa medicação ela ainda seria adequada para você, tá? Mas são medicações boas, são laboratórios de excelência também, são medicações muito bem indicadas em caso de asma brônquica, logo após avaliação médica e com exames laboratoriais. Então não vejo nenhum tipo de medo de ficar justamente para usar essas medicações, até porque essas medicações precisam ser usadas durante um longo tempo. Existem alguns componentes das medicações que precisam ser adaptados, né? Mas provavelmente seu médico deve ter feito isso. Então você conversa com ele e pede uma orientação dele, que certamente ele vai lhe orientar da melhor forma, mas não vejo preocupação com as medicações informadas. São medicações boas, usadas muito bem em quadros de asma, mas lógico que tem que ser usadas com o acompanhamento do médico, tá bom? Eu infelizmente não posso te dar mais informação, mas se você quiser, nós estamos à disposição no projeto e podemos tirar as dúvidas e avaliar o seu pulmão melhor, ao escutar seu pulmão, pedir uma prova de função pulmonar, pedir alguns exames complementares e fazer o ajuste da medicação caso seja necessário, tá bom? Um abraço, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, minha filha entrou na creche e não para de ficar doente. Isso é normal? Não é normal, mas é esperado. Porque uma criança pequena, como eu havia falado no último comentário, uma criança pequena, ela tem o sistema imunológico naturalmente imunodeficiente, ou seja, é natural isso. A criança, ela está tendo aquela transição do sistema imunitário da mãe para o sistema imunitário dela. E por isso que existe uma compensação na produção de um tipo de célula chamada linfócito. Numa criança pequena, é normal uma criança pequena ter um aumento de linfócitos comparativamente maior à criança mais velha ou adulto. Então isso é normal, tá? Inclusive os leucócitos também são mais aumentados porque é uma tentativa de compensar os outros elementos da imunidade, como anticorpos, como complemento, como imunidade celular e assim por diante. Então, uma criança quando entra na creche, ela costuma realmente pegar várias infecções. Por isso que a gente orienta o paciente a se vacinar preventivamente. Tá? É muito importante fazer a vacinação preventiva, porque com a vacinação preventiva, antes de entrar na creche, fazer todas as vacinas, você vai estar produzindo alguma coisa de anticorpo, alguma coisa de imunidade celular, para você se proteger com o contato com essas novas bactérias. Tá? E não ir na onda de fake news dizendo que vacina faz mal, que vacina leva a autismo ou leva a qualquer outro tipo de doença. Isso é fake news. Tá? Isso é justamente estratégia de gente ruim, de gente que não tem compromisso com a verdade e divulga essas informações para aumentar a quantidade de doenças na sociedade. Tá? Infelizmente tem gente que é psicopata, tá? E tem pessoas realmente que acreditam e que acabam fazendo esse compartilhamento com boa intenção, tá? Mas a fonte dessa informação certamente veio de uma pessoa mal intencionada psicopata. Eu só posso ver dessa forma, não posso ver isso de maneira normal. Tá? Então, antes do seu filho entrar na creche, você tem que checar o calendário vacinal e ver se as vacinas estão em dia. Tá? Porque tem muitas doenças graves, como meningites meningocócicas, pneumonias, infecções por otite e vários outros tipos de infecções, gripe, tá? Que precisam ser prevenidas. Tá? E realmente, uma criança com sistema imunológico não totalmente completo, ela é um foco bastante receptivo para doenças. E pode pegar vários tipos de doenças com vários tipos de crianças convivendo no mesmo ambiente. Tá? Então, vacine. E não acredite em fake news. Vacine seu filho. Vá no posto de saúde mais próximo. Veja se as vacinas do Ministério da Saúde estão de acordo, e se não estiverem de acordo, vacine-os. Se você tiver condições,
procure uma clínica particular e veja as vacinas complementares do sistema público, tá? Porque são vacinas que protegem de doenças não muito comuns no Brasil, mas é bom você ficar protegido, tá? E certamente essas vacinas complementares vão aumentar mais ainda a proteção do seu filho, tá bom? Então a minha indicação é o seguinte: antes de entrar na creche, verifique o calendário vacinal. Se estiver faltando alguma vacina, adie um pouquinho a entrada do seu filho na creche. E vacine antes, espere um tempo, pelo menos uns 15 dias, e depois introduza seu filho no convívio da creche, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço. Vamos lá. Meu filho tem 1 ano de idade, tem as amígdalas enormes e tem dificuldade de respiração. O que pode ser? Olha, amígdala grande em criança é normal, tá? Nós falamos muito isso sobre a compensação do sistema imunológico. Ou seja, amígdala e adenoide em criança não é anormal. Anormal é que elas não tenham amígdalas e adenoides grandes, tá? Então, o que não pode ter é infecção de repetição. Tá? Se por acaso tiver uma infecção de repetição nas amígdalas, você tem que procurar seu médico, fazer um tratamento preventivo, vacinando das vacinas do sistema público, das vacinas do calendário complementar ao sistema público, tá? E se por acaso for um paciente atópico, iniciar imunoterapia dessensibilizante e imunoestimulante para o tratamento das alergias, além das medicações usadas. Mas hoje ninguém tira amígdala, tá? As pessoas justamente são muito conservadoras, os médicos são muito conservadores na hora de fazer a retirada da amígdala. É lógico que existem alguns casos que você precisa retirar, não tem jeito, mas a grande maioria dos casos a gente consegue contornar com o tratamento usando a imunoterapia, as vacinas, a medicação e a prevenção com a imunização de vacinas do sistema público e complementares do sistema público, tá? Mas é normal criança de 1 ano ter amígdala grande, não fique assustado. Tratando direitinho, fazendo um controle direitinho desse quadro, a chance do seu filho ter uma regressão do tamanho dessas amígdalas é muito grande, tá? Mas é muito importante você procurar o seu médico pediatra para que ele analise e veja se o aumento dessas amígdalas está causando algum tipo de obstrução que esteja dificultando a respiração da criança e também a ingesta de alimentos. Se por acaso isso estiver acontecendo, aí o pediatra vai indicar a melhor conduta e, em alguns casos, em raros casos, a miledectomia é indicada, tá bom? Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado, estamos à disposição. Vamos lá. O meu filho nasceu sem um timo, estou preocupado, o que pode ser isso? Então, isso pode estar relacionado com uma doença, uma imunodeficiência primária, porque o timo da criança, ele funciona para maturar o chamado linfócito T. Então, o linfócito, ele sai da medula óssea, ele vai para o timo e ele sofre uma maturação dentro do timo. E é ali que ele justamente se diferencia em outros tipos de linfócitos, o linfócito T, seja TH1, TH2. Tá? Se por acaso o seu filho nasceu sem um timo, isso pode estar relacionado com uma imunodeficiência primária e você precisa procurar um imunologista o mais rápido possível para ele poder investigar isso melhor. Certamente o pediatra, o neonatologista da maternidade deve ter visto isso, ou o próprio pediatra, e você deve ter te indicado para o imunologista. Então o imunologista é que vai justamente conduzir melhor o seu quadro e fazer o tratamento complementar que for necessário, tá bom? Mas não fique preocupada, desesperada, procure o imunologista, ele vai saber a melhor conduta nesse caso, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Vamos lá. Ixi, hoje está um monte de gente perguntando sobre imunidade. Tem uma criança que tem hemograma sempre alterado com linfócito alto, que pode ser completamente normal, tá? Se for uma criança pequena, é totalmente normal a criança ter linfócito aumentado, tá? Linfócito aumentado indica uma compensação do organismo em compensar a imunodeficiência que esse organismo tem, uma imunodeficiência natural, não uma doença, é uma imunodeficiência natural que não deu tempo ainda do organismo produzir os elementos complementares aos linfócitos para poder se defender. Então o organismo, sabiamente, ele produz uma quantidade aumentada de linfócitos justamente para compensar essa imunodeficiência natural. Então não fique preocupada, isso aí, sabe o que é isso? É médico de Google. Você vai no Google, bota lá linfócito aumentado, aí vê um monte de coisa, você fica
justamente apavorado. Agora é lógico que precisa levar isso para o médico para poder fazer o diagnóstico diferencial entre outras doenças, tá? Mas a princípio, naturalmente, um linfócito aumentado indica uma compensação natural do organismo com a imunodeficiência. Porém, leve no seu médico esse hemograma, não tome suas conclusões por si só, investigando na internet. Você não tem discernimento adequado, formação técnica adequada para poder discernir o que é uma informação correta, o que não é, como interpretar aquela informação, como ter um raciocínio lógico em relação àquela informação. Ou seja, se você não é da área de saúde, você não tem esse discernimento adequado. Então quem vai realmente dizer se está tudo bem é o seu médico que lhe acompanha, tá bom? Mas a princípio, uma criança que tem linfócito alto, na maioria das vezes, não indica nenhuma doença, e sim indica um quadro de compensação imunitária, tá bom? Agradeço a sua pergunta. Um abraço para você, obrigado. Tem outra pergunta aqui também. Vamos lá, meu filho recém-nascido está com infecções de repetição, está com suspeita de imunodeficiência. O médico imunologista pediu dosagem de Trex. O que é isso? Então, isso é um marcador de maturação de linfócitos. Tá? Então, quando você tem um TREC aumentado, isso indica que o linfócito está conseguindo se reciclar e se maturar de uma forma adequada. Tá? Quando você tem um TREC baixo, ele justamente indica que não está havendo essa maturação do linfócito, então, consequentemente, indica um exame de triagem para imunodeficiência. Tá? Não fecha diagnóstico, mas é um exame de triagem para imunodeficiência. Tá? O seu médico vai saber orientar bem. Assim, é muito complexo isso para a gente falar aqui pelo YouTube, tá? São muitas variáveis, é muito difícil de tentar te ajudar, mas pelo menos saiba que é um exame feito para a detecção de imunodeficiência primária em crianças pequenas, tá? Porque ele indica a maturação dos linfócitos. Certamente o seu médico imunologista vai saber lhe orientar melhor em relação a isso, e eu fico à sua disposição também, caso você precise, para nós podermos conversar e então analisarmos melhor esses exames, tá bom? Agradeço a atenção, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, Adelcles Albuquerque, tenho 59 anos, sempre tive reações alérgicas a dias frios e talvez alguns alimentos. Então, vamos lá. O que é reação alérgica a dia frio? O que acontece com você? Você tem um quadro dermatológico, você tem um quadro respiratório, né? Você come um alimento, você passa mal, assim, tem pouca informação aqui para a gente poder tentar te dar uma orientação. Mas eu vou só em caráter de informação, tá? Até porque nós não podemos dar informação de consulta médica pela internet, mas em caráter informativo, tá? Paciente que tem alergia e em dias frios, esses pacientes podem ter uma urticária devido ao frio, que é uma possibilidade. O frio é um irritante respiratório, o frio ele irrita a mucosa respiratória, ele causa um processo irritativo como tosse, falta de ar, obstrução nasal. O frio também resseca a sua pele, ou seja, os dias frios costumam ser dias secos aqui no Brasil, e resseca a pele, faz com que a pele fique mais sensível, o paciente acaba tendo muita coceira na pele, então por isso que é importante hidratar a pele. Tá? E você fala também de alguns alimentos, aí é um pouco difícil de dizer qual é a relação dessas reações alérgicas a alimentos, mas pelo menos eu dei um apanhado informativo em relação ao frio. Eu acredito que isso tenha lhe ajudado, tá bom? Então, pacientes com frio podem ter problemas dermatológicos e respiratórios, porque o frio ele potencializa as respostas alérgicas a quem tem doenças alérgicas dermatológicas e respiratórias, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, um abraço, muito obrigado. Eu acho que terminaram, então. As perguntas hoje terminaram. Olha, agradeço muito a participação de vocês. Lembrando, para vocês ativarem a notificação do YouTube, nós temos um canal no YouTube que vocês devem estar assistindo, e no Facebook também temos uma página no Facebook, Brasil Sem Alergia Oficial. Ativando as notificações do YouTube, você é informado sempre quando nós estaremos no ar. E assim você pode acompanhar o nosso programa e interagir ao vivo com o nosso programa. Isso é muito importante. E não só ativar a notificação, mas ativar também a inscrição no YouTube. Você se inscrever no canal. Isso é muito importante. Inscreva-se e ative as notificações, que é o sininho que aparece no canto direito da sua página
no YouTube, tá bom? Lembrando que o objetivo desse programa não é uma consulta médica, mas sim trazer informação na área de saúde, para que pelo menos vocês possam ter um norte de orientação e possam procurar o melhor atendimento, o atendimento adequado, que sempre será o atendimento pelo médico. O médico tem a formação adequada para poder fazer um diagnóstico e um tratamento adequado e, consequentemente, um sucesso na recuperação da doença, tá bom? Lembrando que sempre o médico é a melhor opção para tratar as suas doenças. Agradeço muito a sua atenção, estar nos acompanhando aqui no nosso canal e estaremos aqui de volta na quinta-feira por volta das 18 horas, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e saúde e paz a todos. Um abraço para todos. Obrigado.